Oi, B31. Mais uma aula então de casa aqui no Cortex. Sempre lembrando, vocês estão assistindo essas aulas em casa em função das questões de pandemia em 2020 ou então futuramente numa recuperação de alguma coisa. Hoje nós vamos dar uma olhadinha nas propriedades da multiplicação. O que significa isso? A multiplicação ela tem umas características que são chamadas de propriedades dela, que fazem com que a gente consiga pensar e resolver algumas coisas mais rápido. A primeira... Opa, tá faltando uma cedilha aqui, ó. Multiplicação. A primeira das propriedades que a gente vê da multiplicação, ela também apareceu nas propriedades da adição, tá? Que é a propriedade comutativa. O que diz a propriedade comutativa? Que a ordem que eu pego os meus fatores da multiplicação não altera o resultado. E a gente viu isso também quando a gente estava olhando lá a nossa tabuada geométrica. Que a sala era a mesma, só tinha virados. Então, se alguém pede para a gente dizer quanto é que é 8 vezes 3, eu não preciso ficar pensando lá na tabuada do número 8 e tal. Não, eu posso responder que 8 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 8. E 3 vezes 8 é mais fácil a gente lembrar, porque a tabuada do 3 é uma daquelas que a gente começa a usar super cedo. 3 vezes 8 é 24. Então, obviamente, como existe a propriedade comutativa na multiplicação, que diz que a ordem não altera o resultado, 8 vezes 3 também é 24. Certo? Então, assim, perguntaram, quanto é que é 7 vezes 4? 7 vezes 4, 7, tabuada do 7. Pensa 4 vezes 7. 4 vezes 7. 4 vezes 7, tabuada do 4, eu aprendi, consegui gravar 28. Pronto. Entendeu? A ordem não altera. Em linguagem matemática, que é algo que a gente vai usar mais pra frente, a gente diz o seguinte: se a gente pegar um número e multiplicar por outro, é a mesma coisa que pegar o outro e multiplicar pelo 1. Um número vezes o outro é a mesma coisa que o outro vezes o 1. Isso aqui a gente não vai usar agora, tá? É só lembrar que a ordem não altera o resultado. E se a gente tem a propriedade comutativa, a gente também vai ter a propriedade associativa. Que diz o seguinte: se eu pego lá 2 vezes 8 vezes 5, isso aqui vai ser a mesma coisa que eu pegar 2 vezes 5 vezes 8, ou que eu pegue, se eu fizer primeiro o 2 vezes 8 e depois o vezes 5, vai dar na mesma do que fazer o 8 vezes 5 primeiro, depois vezes 2. A ordem que eu pegar esses números, o resultado vai ser o mesmo.
E a gente vai ver, inclusive, nisso, mais nas próximas aulas, que tem um jeito bem legal de resolver. Que olha só, se eu pegar 2 vezes 5, dá 10. E eu sei que vezes 10 é só colocar 0 no final. Ó, 2 vezes 5 é 10. 8 vezes 10, 80. Então, ao invés de eu ficar passando o trabalho, 2 vezes 8 vezes 5, 2 vezes 8 dá 16, 16 vezes 5, aí eu tenho que ir lá fazer 16 vezes 5, 5 vezes 6 dá 30, 5 vezes 1 dá 5, 6, 7, 8 dá 80. Eu junto o que me interessa e vai deixar o cálculo mais rápido. Essa é a propriedade associativa. A ordem também não altera. Ah, olha o que eu escrevi aqui. Não altera o resultado e eu posso associar da maneira que eu quiser. Eu pego essas parcelas da maneira que deixa o cálculo mais fácil para mim. Todo o objetivo das propriedades é deixar as coisas mais fáceis de serem resolvidas. Eu não quero passar trabalho, eu não quero que vocês passem trabalho. Sempre que houver um modo mais rápido e mais fácil de resolver, a gente vai resolver pelo modo mais rápido e mais fácil. Tá? Então, essas são as duas primeiras propriedades. As próximas propriedades, as próximas duas, são bem básicas, bem simples. Tá? Dá um pause, anota essas duas. Né? Lembrando que aqui também a ordem de associação não altera o resultado. E aí eu já volto com mais propriedades, tá? Pausa e copia. Certo, pessoal? Vamos lá. Terceira propriedade é a propriedade do elemento neutro. Neutro é aquele que muda nada, tá? Então, 1 é o elemento neutro da multiplicação. Lembra que lá na adição o elemento neutro era 0? Se eu tenho 5 e ganho 0, eu continuo com 5, porque eu não ganhei nada. Beleza? Na multiplicação, o elemento neutro é o 1. Se eu multiplicar por 1, não muda nada. Então, 1 é o elemento neutro da multiplicação. Ele não altera o resultado. 2 vezes 1 é 2. 5 vezes 1 é 5. 137 vezes 1 é 137. Não muda. Então, se eu tiver um dia, encontro lá uma multiplicação assim, 4 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 5 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Peraí, 4 vezes 1 é 4. Que vezes 1 é 4. Que vezes 1 é 4. Não, peraí. 1 não muda nada. Vezes 1 não muda nada. Vezes 1 não atrapalha, vezes 1 não atrapalha, vezes 1 não atrapalha, vezes 1 não atrapalha, vezes 1 não atrapalha e vezes 1 não atrapalha. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui é 4 vezes 5. E 4 vezes 5 é 20. Eita, acabou 4. Certo? O vezes 1 não atrapalha. Ele é o meu elemento neutro. Ele nunca me atrapalha. Então, eu não preciso me preocupar com o vezes 1. A quarta propriedade é o elemento nulo. O elemento que anula tudo. O elemento que faz todo mundo virar zero. E o elemento que faz todo mundo virar zero, na multiplicação, é o zero. Zero é o elemento nulo da multiplicação.
ele faz tudo virar zero. Então não importa o que eu pegue. 7 vezes 0 fica 0. 15 vezes 0 fica 0. 7 vezes nada. Nada. 15 vezes nada. Nada. 3.742 vezes nada. Nada. Eu não ganhei nada. 3.742 vezes, eu não ganhei nada. Então continuo com nada. Onde é que isso ajuda? Se eu tiver um monte de multiplicação. Vou pegar aqui um exemplo. 7 vezes 5 vezes 43 vezes 121 vezes 2 vezes 0 vezes 8 é igual a... Espera aí. Olha lá. Eu vou ficar fazendo tudo isso de conta. 7 vezes 5 dá 35, 35 vezes 43, vou lá montar, vai dar um número grande, aí depois tem que multiplicar por 121, vai dar um número grande, vai multiplicar por 2, vai dar um número super grande, aí eu vou multiplicar por 0. Quando eu multiplico por 0, o que vai dar isso aqui? Vezes 0 é 0. Então tudo isso aqui, se tem um vezes 0 lá no meio, a resposta é 0. Porque é um monte de coisa multiplicando 0. Então a resposta é 0. E eu não passo trabalho. Barbadinha, não. Vezes 0 ajuda um monte a gente. Claro, aqui tá tudo vezes, né? Vezes. Se tiver mais, menos, dividido no meio, aí é que a gente vai ter que pensar em outras histórias. Mas quando é tudo vezes e tem um vezes 0 no meio... Esquece, tá vezes 0, é 0. Tá? Mais um pause para copiar essas duas propriedades. E aí eu vou botar a última das nossas propriedades para a gente ver antes de exercitar um pouco mais a multiplicação, tá? Vai lá. A última propriedade que a gente vai ver, pessoal, é a propriedade distributiva. E eu vou começar ela com um exemplo bem bobo, tá? Não dê bola. Imagina uma cesta que tem 5 maçãs e 3 limões, tá? E eu tenho 5 cestas dessa. 5 cestas dessa. Eu preciso saber quantas maçãs eu tenho e quantos limões eu tenho. Então o 5 ele vai multiplicar as maçãs e ele vai multiplicar os limões. Tá? 5 vezes 5, eu vou ter 25 maçãs. E eu vou ter 5 vezes 3, 15 limões. Isso aqui é óbvio, né? Isso é óbvio. A propriedade distributiva, ela diz o seguinte, ó. Eu vou pegar agora um outro exemplo. Eu tenho lá 3 vezes 28 para fazer. Tá? Ela diz que eu posso pegar esse 28 e fazer o seguinte. 20 e 8. Lembra que o E é o mais? 20 e 8. 2 dezenas e 8 unidades. 2 dezenas e 8 unidades. Que eu posso separar isso como se elas fossem as minhas maçãs e os meus limões. E aí eu posso pensar assim, ó. 3 vezes 2 dezenas, 6 dezenas. 3 vezes 8 unidades, 24 unidades. 3 vezes 2 dezenas, 6 dezenas. 3 vezes 8 unidades, 24 unidades.
e responder que isso aqui é 84. Então eu faço 3 vezes 28 sem montar o cálculo, separando ele. É a melhor maneira que eu tenho de fazer cálculo mental. Nem sempre é prático, mas é a melhor maneira que eu tenho de fazer cálculo mental. Tá? A propriedade distributiva é essa que se distribui para dentro do número. Ok? Com o tempo a gente começa a treinar isso melhor, assim, sabe? Se apropriar, aproveitar, usar essas técnicas. Por enquanto eu estou só mostrando para vocês. Não se preocupem com isso agora, tá? Vocês têm que saber que existe uma coisa chamada propriedade distributiva e que ela é usada para distribuir as coisas que estão lá dentro, tá? Dá um pause aí e copia, que quando eu voltar, eu vou voltar com uma atividadezinha para vocês treinarem as multiplicações que a gente viu na aula anterior lá, lembra que eu mostrei para vocês, fazendo pela gradezinha, pelos quadradinhos, fazendo pela técnica normal e tudo mais. Vou botar para vocês começarem a exercitar essas multiplicações. Já volto. Pausa. Então, turma, olha só. O que eu quero de vocês com essa atividade desta aula? Que vocês agora comecem a pensar maneiras de resolver a multiplicação que sejam melhores para vocês, tá? Então tem aqui algumas multiplicações para resolver: 4 vezes 89, 21 vezes 19, 15 vezes 50 vezes 0, 25 vezes 2 vezes 3 vezes 1, 79 vezes 7, 53 vezes 28, 76 vezes 3 vezes 4. Vocês vão associar, vão mudar a ordem, vão ver se tem alguma coisa que não precisa usar, alguma coisa que facilita, vão resolver, vão começar a treinar. Treinar mesmo, a palavra é essa. Sabe, se a gente não treinar, se um jogador de futebol não treina, ele vai ser um bom jogador de futebol? Não, né? Se a gente não treinar exercício, a gente não vai ser bom nisso aqui. Aí tá, já aprendi, não vou treinar mais. Daqui a um tempo a gente não lembra, certo? Então é isso mesmo, tem que treinar. Para ser bom a gente treina. Depois a gente pega o jeito e, sei lá, dá uma treinadinha, resolve essas questões. Sempre, vocês estão em casa, vocês podem pegar uma calculadora, podem ver se vocês acertaram ou não. Mas, primeiro faz na mão. Olha lá na calculadora. Se não tiver certo, refaz. Vai tentando até dar certo, tá? Depois faz a foto e me manda lá pelo Cortex para eu corrigir. Dá a presença e dá o conceito para vocês, tá? Fico esperando vocês mandarem a imagem e espero vocês na próxima aula, que é uma aula curta, de um período só, que eu vou mostrar uma manhãzinha para resolver uns cálculos que parecem grandes e não são. Acho que vocês vão achar bem legal, tá? Espero vocês então na próxima aula. Dá o pause para copiar essa atividade aí. Resolve e me manda. A gente se vê. Tchau, tchau.